Oi, gente, estamos de volta. Eu sou o Marcos Pereira Barreto e... Eu sou o Diogo Dutra. E aí a gente vai para a última parte dessa nossa conversa, que é para falar sobre o processo de mentoria. Mais dicas, agora bem precisas sobre o que fazer nessa sua conversa com os grupos. Bom, gente, pensando no processo de mentoria, e principalmente falando um pouco de como vocês vão trabalhar na Hack, eu acho que basicamente o processo existe um estágio inicial da mentoria, né, onde você vai conhecer o grupo, vai entender em que estágio que eles estão. Então, a gente falou um pouco disso nos outros vídeos, e a gente vai falar um pouco aqui nessa sequência. Mas o mais importante é que a gente falou sobre cadência, etc. Você vai ter vários encontros até o fim dessa mentoria, e a gente não sabe para onde isso vai dar. Né? Não existe um caminho, um mapeado para você fazer todas as reuniões de mentoria. Né? Cada reunião você vai combinar coisas, vai ver o que aconteceu, vai ver os aprendizados, vai recombinar coisas, né? E o destino disso, né, é um estado B, X, Y, que a gente não sabe qual vai ser. Né? Mas que no fim vocês vão avaliar junto com a equipe e entender quais foram os grandes ganhos desse processo. Então, basicamente, esse fluxo é isso. É um início, um fim e uma cadência, né, de encontros que tem algumas técnicas aí que a gente vai passar para vocês. Tem um poema de um poeta espanhol chamado Antônio Machado e tem um verso maravilhoso que diz: caminhante não há caminhos, o caminho se faz ao caminhar. Eu acho que esse verso descreve exatamente o que vai acontecer com vocês nesse processo. Bom, o que acontece então no início da mentoria, né, no início dessa caminhada aí? Você precisa fazer um diagnóstico rápido. Então a gente falou, né, no primeiro vídeo sobre aquelas 4 segmentos, né, que a gente fala do fit. Então a gente sugere que você tente investigar junto com a equipe, fazendo perguntas, vendo qual que é o pitch deck deles e a partir disso ir investigando para entender qual o contexto que vocês estão trabalhando. Então, o que é o segmento de cliente que eles estão fazendo, pedir para eles serem específicos, ver quem paga e quem usa, às vezes não tem essa consciência. Se hoje, atualmente, eles já têm clientes pagantes, isso é um dado importante para você entender o nível de maturidade. Ver qual que é a proposta de valor que eles estão colocando, se está específico, se está claro, se está consistente, né? Se parece isso. Né? E, ao mesmo tempo, quais as propostas de valor para quem paga e para quem usa, né? Que normalmente são diferentes. Né? E se eles, às vezes, têm 3 pessoas diferentes, às vezes se é um marketplace, ele vai ter 2 ou 3 pessoas diferentes e outros stakeholders para atingir, e isso precisa estar refletido na proposta de valor também. Qual é o momento atual da solução? Se existe MVP, se ele já está funcionando, se já está na mão do cliente, né? Se está com todas as features necessárias, e quais os passos que eles entendem que é necessário para resolver o problema daquele usuário, né? E se esse está sendo endereçado já atualmente. Por fim, pensar como que essa operação está sendo moldada hoje. Então, são quantos sócios, existem os funcionários, tem algum estagiário, né? Quem são os fornecedores, eles já têm consciência disso, né? Já mapearam alguma coisa, né? Tem alguma relação já de marketing e vendas, eles estão indo para eventos, né? Eles estão participando de eventos específicos onde ele vai encontrar clientes que ele possa conversar e vender. Então, assim, colocando de forma bem rápida uma série de questões para você tentar rapidamente levantar um diagnóstico e uma percepção de onde eles estão, qual é o início da sua mentoria, para que daí, na sequência, você consiga contribuir com eles de uma forma bacana. Bom, o processo, né? Então, fizemos o diagnóstico e entendemos que momento que eles estão, né? Principalmente ele é um processo de mão dupla. Você provoca, eles se comprometem em coisas com você e na próxima reunião a gente vai avaliar o que é aquele comprometimento que eles fizeram ou não fizeram, o que eles evoluíram. A expectativa é que a cada encontro eles tenham uns saltos enormes de aprendizado, de percepção e de evolução. Né? Startup é assim, é extremamente rápido, então é importante que essa intensidade se reflita em ciclos de aprendizado que eles tiveram entre uma mentoria e outra. Pontos importantes para vocês se lembrarem. Anotar os pontos que foram combinados e checar isso nos próximos encontros. Então, não deixar de fazer isso. Tá? Lembre-se que não são obrigações, né? Eles não precisam atingir todos, mas eventualmente você precisa perguntar o porquê não foi feito. Foi tempo, não viu importância, o que é. Né?
traga exemplos, então, nesse processo, né, dessa troca, o tempo todo tentar trazer exemplos e não só afirmações. E alinhar metas de curto prazo. Gente, especificamente nessa questão de metas e alinhamentos do que fazer, a gente nos últimos anos vem trabalhando em cima de algumas metodologias que ajudam esse processo. E aí eu vou pedir até para o professor falar um pouco mais de como a gente está utilizando isso para ajudar na mentoria, para alinhar esses checkpoints e alinhar o que é essas próximas metas de curto prazo que eles vão trazer para a próxima sessão. Então, o mundo está caminhando para essa visão dos processos ágeis, né? E, em particular, a gente tem usado muito a visão do Scrum dentro desse processo. Então, a gente tem reuniões numa cadência definida, então essa cadência pode ser 1 semana, 2 semanas, e não é bom passar disso, porque senão o processo fica muito solto e as pessoas se perdem. A gente tem um planejamento, então a gente combina uma coleção de experimentos para ser realizados dentro, né, do período. Percebe que o Scrum ele traz uma visão diferente do planejamento para aqueles que têm, né, talvez mais de 45 anos, né, que se acostumaram com o PMBOK, etc. Né? O Scrum traz essa visão de coisas time-boxed, ou seja, você determina um tempo e faz o que cabe naquele tempo, e não o contrário, né? Ou seja, determina o que precisa fazer e com isso conclui o tempo. Então, dentro dessa visão, você vai fazer uma planning com o que está previsto fazer. É possível que o aluno até faça, né, outras coisas dentro desse período de tempo, mas pelo menos aquelas que vocês combinaram precisam ser feitas. E no final do período, na próxima reunião, você começa justamente fazendo o quê? Fazendo o review daquilo que foi, ou seja, do que estava planejado fazer, dos experimentos planejados, quais foram realizados, quais foram os resultados, discute aquilo e faz a planning, né, para o próximo período. Então, esse é um processo que vai se sucedendo, né? E aí, se você quiser usar Trello, usar algum mecanismo para acompanhar isso, claro, né, aí é uma opção sua com o grupo. A gente frequentemente, algumas vezes usa, algumas vezes não usa, depende um pouco do que o grupo está acostumado. E certos grupos não se adaptam com esse tipo de ferramenta, então eventualmente sugira, mas, né, não obrigue, porque talvez o grupo não se adapte. O grupo às vezes se adapta melhor com o Excel e pontos no Excel, ou com o PowerPoint e pontos no PowerPoint, enfim, cada grupo funciona de um jeito. E para falar a verdade, tanto faz, né? O importante não é esse registro histórico que vai ficar no Trello em algum lugar, o importante é que o trabalho ande, né? Então, por isso, né, seja nesse aspecto flexível, não seja muito dogmático, não em exigir ferramenta A ou B. Vamos usar o Slacker. Puxa, os caras nunca usaram o Slacker. Putz, o Slack, perdão, né? Não força, né? Deixa rolar, porque não é a praia deles, não é a praia deles, né? Normal. Seja flexível nesse aspecto, né? Não seja muito dogmático, não. E nem tente trazer muitas ferramentas para esse processo, porque é um processo, é um tiro curto, você vai ter aí, né, 6 semanas talvez nesse tiro, então é um tiro muito curto para poder o cara aprender ferramentas, etc. Legal? Bom, então falamos de um momento inicial, né, da mentoria, do processo no meio do caminho, que é esse processo iterativo, que a gente usa bastante coisa relacionada ao Scrum, essa cadência de coisas combinadas, coisas checadas, qual que é o próximo horizonte, sempre pensando para o próximo encontro, o que a gente espera fazer e aprender nesse processo, sempre provocando esses alunos a dar saltos significativos, né, a partir do que você entendeu no momento que eles estão. Por fim, assim, percorreu esse caminho, né? Acabou-se o ciclo de mentoria, né? Então é importante, assim, no mínimo fazer o fechamento. Vai ter uma última reunião, né? Então, uma última reunião, infelizmente, né? Você vai ficar com saudade deles, talvez. Com certeza. É óbvio que você também vai ter, provavelmente vocês vão trocar contatos e continuar tendo um certo relacionamento, mas o compromisso de mentoria, ele uma hora finaliza. E é importante, assim, eventualmente recapitular ganhos do processo, avaliar, entender o que foi interessante, quais foram os saltos que a equipe teve, né? Devolver isso para eles, super importante devolver isso para eles, eventualmente desenhar com eles
o que você entende, o que né, você sugeriria para eles como um grande próximo desafio deles. Então, assim, ó, estamos terminando aqui a mentoria, mas assim, né, me parece que ainda tem muita coisa ainda para validar aqui. Vejam se vocês eventualmente encontram outros mentores, vai no processo, mas dá um cheiro do que é o próximo grande desafio e eventualmente até perguntar, né, nessa última reunião se tem algo a mais que você possa fazer por eles, né, passar um contato de alguém e tal, que é o fechamento mesmo. Então, basicamente esse é o delineamento das sessões, né? Então, o início, o diagnóstico, a cadência de atividades o processo de aprendizado que eles vão ter, que você vai ter provocando nisso, né, com cuidado, e depois a finalização da mentoria. Basicamente é isso, né? Eu acho que a gente passou por todo esse conteúdo do que é ser mentor, de toda essa experiência que a gente teve, né, trazendo para vocês de uma maneira razoavelmente didáticas, né? E a gente fica aí disponível, né, para vocês tirarem dúvida. A gente está com o pessoal da Hack, a gente vai passar os nossos contatos também. Então, eventualmente, até se precisar marcar outras sessões, a gente faz também, mas a gente imagina que com essas dicas vocês já consigam organizar, entender melhor o que é o papel do mentor, e com isso todo mundo ganha, né? Acho que os alunos ganham, vocês vão ganhar, e no fundo o tema da Hack, né, a ideia da Hack Brasil é gerar impacto, né? Então, com isso a gente acredita que esse objetivo está sendo alcançado. Então, acho que é isso. Isso aí. Super obrigado, gente, pela paciência. A gente espera poder ter ajudado aí e estamos às ordens. Lembrem-se que é tudo sobre o Brasil no final do dia. A gente precisa fazer um país melhor. Então, vamos trabalhar para fazer um país melhor. Beijo grande. Obrigado, gente. Até mais.